Você está chegando pela primeira vez nesse programa. Todas as quintas-feiras a gente fala do papel do homem e do papel da mulher e assim por diante. É tanta coisa para falar, né, Amanda? Que às vezes nem um programa só dá para falar tudo sobre aquele papel, mas Deus tem dado graça, né? Pessoas estão sendo abençoadas. Primeiro, estamos sendo abençoados porque é a palavra do Senhor. Antes de entrar aqui nesse tema maravilhoso de hoje, que já vou adiantar aqui, que é a esposa, reflexo do amor de Deus, e esposa, reflexo da criatividade de Deus. Aleluia. Vou repetir aqui, ó. Esposa, reflexo do amor de Deus, e esposa, reflexo da criatividade de Deus. Tudo baseado nas Sagradas Escrituras. Antes de nós entrarmos aqui nesse tema, né, Amanda? Nós queríamos compartilhar uma palavra com você, meu querido e minha querida. Amanda vai estar aqui compartilhando uma palavra maravilhosa ao seu coração, e logo após já estaremos entrando nesse tema papéis em nome de Jesus. Amém, Amanda? Amém. Antes de compartilhar a palavra, eu queria aqui dar paz do Senhor. Eu fiquei muito feliz aqui. O nosso cunhado, meu cunhado, né? Toda quinta-feira ele está aqui com a gente. Deus abençoe, o irmão Edson, um abraço. Deus abençoe, irmão Edson. Um abraço para a esposa. Toda a família. E o meu irmão, Júnior, o meu irmão Célio, é do grupo de oração. Meu Deus, que bênção. Que Deus te abençoe, irmão Sim, Célio. Você, sua família, suas filhas. Aleluia. Tá bom? Deus te abençoe. Lembra de nós nas suas orações, irmão Célio. Amém. Irmão Kiko, irmão Edson, todos aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero compartilhar rapidinho aqui, antes da gente entrar no assunto de mulheres. Os homens vão ficar contentes aí. Mulheres. Esposa, reflexo do amor de Deus. Quero falar antes, né, de entrar nesse tema sobre a fé. Nós estamos aí falando sobre família, nós estamos aí falando sobre o casamento, Aleluia, sobre os filhos, e a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar naquilo que a gente ora. Nós precisamos acreditar no que a palavra diz. E a palavra de Deus diz assim lá em Hebreus, capítulo 11, que fala o capítulo da fé, dos heróis da fé. Fala assim, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você tem esperado do seu casamento? Aleluia. O que você tem esperado do seu esposo, da sua esposa? É a prova das coisas que não se veem. Então você tem orado pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Você tem orado. Mas você precisa ter fé, você precisa acreditar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aquilo que você está esperando do seu esposo e da sua esposa. Tenha fé. A mudança que você tem pedido ao Senhor, a transformação do casamento, seja o que for, o que você tem pedido. Acredite. Aleluia. Tenha fé, em nome de Jesus. O versículo 3 diz assim, que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Lá em Gênesis 1, Deus disse, haja luz, e houve luz. Né? Então, pela fé, nós entendemos, nós acreditamos que Deus criou o mundo. Da mesma forma, olha assim, eu vou fazer uma comparação. Da mesma forma que você acredita, você tem fé que Deus criou o mundo que nós estamos vivendo, essa mesma fé você precisa ter quando você ora pela sua família, quando você ora pelo seu esposo, pela sua esposa, pela transformação. Tá? É essa mesma fé que você precisa usar. Em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero aqui, antes de entrar, quero ler aqui Mateus 21, que fala assim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidar. Aleluia. É assim, você não pode duvidar naquilo que você ora, aquilo que você tem pedido a Deus, não duvide. Então, se você tiver fé e não duvidar, não só farei o que foi feito à figueira, o contexto da figueira aqui, que Jesus olhou para a figueira, ele queria comer o fruto, mas não tinha, ele falou para secar e secou. Então, da mesma forma que aconteceu a figueira, se até um monte de setes erga te precipite no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Essa é a fé. É essa fé que você precisa ter
quando você ora. Aleluia. Não só pela sua família, mas qualquer situação, Glória a qualquer Deus. coisa que você precisa. Sim. Tenha fé. Em nome de Jesus. Essa palavra que eu queria deixar para você antes da gente entrar aqui no nosso tema. Amém? Deus colocou no meu coração aqui, a mãe está falando de fé, né? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, ó: lançando sobre ele, Amanda, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado da tua casa, meu irmão, minha irmã. A Bíblia está falando para lançar tudo aquilo que está trazendo ansiedade, lança somente o que? Aos pés do Senhor. Né? Talvez você já tenha contado para todo mundo, né? Contou para o vizinho, para o parente, contou para o pastor, contou para o ciclo de oração, mas em nome de Jesus, entra no teu quarto, meu irmão, minha irmã, fecha a porta e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Conta somente para aquele que pode resolver o seu problema, que é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, lança sobre ele toda a vossa ansiedade e descansa. Eu sei, não é fácil, né? Todos nós já passamos ou estamos passando por alguma dificuldade, né, Amanda? Né? Mas em nome de Jesus, lá no Salmo 50, verso 15, para finalizar aqui, ó, fala aqui, ó, o salmista fala aqui, ó: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia! Invoca-me no dia da angústia, ou seja, aquilo que está trazendo ansiedade, em nome de Jesus, conta. Não fala, não adianta você colocar nas redes sociais, né? Não vai adiantar nada, mas sabe o que vai adiantar? Você contar, lançar somente aos pés do Senhor. Amém, meus amados? Que vocês já podem ficar com essa palavra no início, para que você possa, em nome de Jesus, eu não sei o que você tem passado aí na sua casa, mas em nome de Jesus, já fique com essa palavra de fé. Não desista, em nome de Jesus. Já estamos caminhando, né, Amanda, para o fim. Jesus está voltando. Aguenta só mais um pouquinho aí. Eu não sei se é a enfermidade que está passando, não sei se é a situação financeira ou amorosa, ou com o teu cônjuge, ou com os teus filhos, mas Deus sabe. Mas em nome de Jesus, permaneça firme, aguenta mais um bocadinho de tempo, que daqui a pouco a trombeta toca, né, Amanda? Amém. Estaremos lá na glória, louvando e adorando nosso Deus por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém, Amanda? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, reflexo do amor de Deus. Esposa, reflexo do amor de Deus. A primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19 ao 21. Diz assim a palavra: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Então a gente conhece o texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então o Senhor, ele nos amou primeiro. E João aqui, ele fala que nós amamos o Senhor, mas o Senhor nos amou primeiro. Ele deu a sua vida por nós. E por ele ter dado a sua vida, ter entregue a sua vida, o que nós precisamos fazer para o Senhor? Amar ele, amar as pessoas, né? E a gente vai ler aqui o texto que fala sobre isso, o amor, tá? O versículo 20 diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, olha só, Júnior, ó, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Tá? Então, esse irmão é o nosso próximo. Quem que é meu próximo aqui? Meu marido. Quem que é teu próximo? Sua esposa, seu esposo. Mas existe outros próximos perto da gente. Vou dar um exemplo. Jesus deu um grande exemplo sobre a parábola do bom samaritano, tá? Então eu quero ler essa parábola aí e compartilhar um pouco sobre a questão do amor ao próximo, começando pelo nosso cônjuge, pela nossa família, né? E amando ao próximo. Está lá em Lucas 10. Lucas 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Olha só, que fareis para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse:
Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. A gente está falando aqui do amor. Nós precisamos refletir esse amor. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, lembrando que a palavra do Senhor diz, eu não lembro agora onde está, não sei se o Júnior vai lembrar, fala que o reino de Deus nós conquistamos com esforço, com força. Então nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, ou seja, a palavra. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra para amar a Deus. Por isso que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso nós precisamos amar ao Senhor também com o nosso entendimento, conhecer a palavra. Aleluia. E aqui, ele fala, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes, respondendo, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus, quem é meu próximo? Né? Como eu disse aqui, meu próximo, ó, Júnior, Jonathan, meus pais, minha família, meu próximo. E as pessoas com quem eu convivo e também quem eu não conheço. Porque a gente vai ver aqui, a leitura aqui da parábola, ó. Quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram-se e espancaram e se retirando, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e vendo, passou de largo. Então esse sacerdote, vamos assim conjecturar que ele estava indo para o culto, tá? Ele viu a pessoa ali no chão, machucada, e nem deu atenção a ela, foi embora. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. A mesma coisa, vamos aqui imaginar que esse levita também estava indo para o culto adorar a Deus, mas também não deu atenção para aquele homem caído. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Esse amor que o Senhor nos ensina, temos compaixão do próximo. Nós precisamos ter compaixão do próximo. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Olha que coisa linda. Esse samaritano, ele cuidou desse homem. Aleluia. Ele atou as feridas, aplicou-lhe azeite, o vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. É isso que a gente precisa fazer pelo nosso próximo. E aqui, o Jesus está nos ensinando uma pessoa que a gente não conhece, tá? Se a gente tem a obrigação de fazer por quem conhecemos e também por aquele que não conhecemos. Nós precisamos amar o próximo. Esse é o reflexo do amor de Deus que nós precisamos ter. Semana passada nós falamos do marido. Hoje nós estamos falando da esposa. Também precisamos amar, tá? E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. E tudo o que demais gastares pagarei quando voltar. Foi isso que esse samaritano fez. Ele falou assim pra pessoa lá, o dono da hospedagem, ó, o que você gastar com esse homem, depois eu vou te pagar, eu vou voltar e eu vou te pagar. Mas cuida dele. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então, o segundo mandamento, lembrando que é mandamento, é a ordenança do Senhor, é amar ao próximo. É amar ao próximo como a nós mesmos. Como eu me amo, eu preciso amar o meu próximo. Como eu cuido de mim, eu preciso cuidar do meu próximo. E o Espírito Santo precisa trabalhar isso em nossas vidas. Porque, como eu disse, amar, né, o meu esposo, a minha família é fácil, né?
Tem gente que tem gente que acha que é difícil, mas eu tô falando aqui de mim. Mas agora amar aquela pessoa que a gente não conhece e cuidar dela é um desafio. E isso nós precisamos fazer. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nós venhamos ter este amor de cuidar de alguém que eu não conheço. E muito mais cuidar do meu esposo e da minha filha. Tá? Então, Jesus nos ensina este amor. Jesus nos ensina este amor. E eu quero voltar lá em João, porque ele fala assim, ó. Se alguém diz, eu amo a Deus, isso aqui é muito forte. Eu amo a Deus e aborreço o meu irmão, é mentiroso. Ou seja, eu não tô nem aí pro meu irmão. Aí como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não tô nem aí pro meu próximo? É muito sério, tá? É mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ou o seu próximo que você tá vendo, como você pode amar a Deus que não viu? Isso fica pra gente pensar, porque isso aqui é muito sério, tá? É muito sério a questão do amor. E a gente esquece que é um mandamento. É um mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. Sabe, quando... Ô Júnior, lê pra mim, tô lembrando aqui aquela passagem de Mateus 25, a partir do 35, que fala da visita, de dar alimento. Fazendo favor. Que em Mateus 25 Jesus disse, né? Porque tive fome e deste de me comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, e adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, ou te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que, quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem aqui é maravilhosa, né? E ele também fala aqui, né, Amanda, ao contrário, né? Se deixar de fazer essas coisas, também deixaste o quê? De fazer ao Senhor, né? Tô só ganhando tempo aqui, ele fala aqui, depois no final, Jesus, ó. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste para mim, e irão esses para o tormento eterno, mas os justos para o quê? Para a vida eterna. E o que eu aprendo com isso, Amanda? A partir do momento que eu faço um bem para o meu próximo, eu estou fazendo o quê? Um bem para Jesus, mas também se eu faço um mal para o meu próximo, eu estou fazendo o quê? Um mal para Jesus, ou seja, meu irmão, corta para os dois lados. Então, isso não serve, claro, a gente está falando aqui de família, né, Amanda? Começa dentro de casa, mas se estende ao quê? Para os companheiros de trabalho, para os irmãos da igreja, para os familiares, enfim, para todos, seja quem for. E interessante aqui nessa passagem que a Amanda estava falando ali, do bom samaritano, segundo Amanda, alguns historiadores dizem que os judeus, né, a Bíblia deixa bem claro que os judeus, eles odiavam o quê? Os samaritanos. E segundo alguns historiadores, falam que os judeus, às 6 horas, né, levantavam a mão em direção a Samaria e falavam assim, Amanda, ó, maldito seja os samaritanos. E Jesus, nessa passagem, Amanda, quando ele está contando ali para os fariseus e saduceus, olha quem Jesus colocou como uma pessoa boa. Não foi o judeu sacerdote, não foi o judeu levita. Sabe quem Jesus colocou como uma pessoa boa? Os odiados samaritano. Aleluia. O samaritano ali, Amanda, ele não quis nem saber se aquele homem que estava ali, se ele era preto, se ele era branco, se ele era brasileiro, se ele, o que for, né? Se era samaritano, se era judeu, se era romano, enfim. Ele o quê? Ele só quis o quê? Cuidar, ajudar. Aleluia. E é isso, meu irmão, minha irmã, que Deus quer para mim e para você. Não importa. Essa pessoa que até dentro da sua casa, sua família pisou no teu calo, seja teu cônjuge, seja teu filho, seja seu pai, sua mãe, seja algum irmão seu, ou algum parente, algum tio, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. A Bíblia deixa bem claro aqui, aquilo que nós fizermos, né, mana, pro próximo, estamos fazendo o quê? Para Jesus. Você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é nova criatura. Você tem o Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, deixa aquilo que já passou para trás. Esquecer, nós falamos aqui semana passada de perdão, né, Amanda? Esse perdão é que nem uma cicatriz, né? A cicatriz, ela faz lembrar o quê? Daquele machucado, mas quando aperta, né, Amanda? Não dói mais. Ou seja, perdoar não é esquecer. Perdoar é o quê? Quando você lembrar daquilo que alguém fez contra ti, você vai o quê? Vai até lembrar, mas não vai acontecer o quê? Não vai sentir mais o quê? Nada no teu coração. Então, em nome de Jesus, que possamos, né? Essa palavra quarta primeira aqui para nós. Que possamos, em nome de Jesus, né, Amanda? Ajudar, seja quem for, primeiro dentro de casa e consequentemente o que? O nosso próximo, em nome de Jesus. Eu queria voltar aqui um pouquinho, Mateus 25, porque ele fala assim, ó, porque se tive fome, aleluia, me deste de comer. Então, a gente precisa analisar a nossa vida. Quantas pessoas já nos chegaram, né? Chegaram a gente e pediram um prato de comida, alguma coisa, né? Qual foi a nossa reação? Aí, ó, tive sede, pediram um copo de água, hospedamos o estrangeiro, vestimos alguém, demos roupa para alguém, aleluia, visitamos alguém, glória a Deus, doente, né? Ou fomos na prisão. Isso aqui fica pra gente pensar, tá? Porque a palavra de Deus diz, né? E é o próprio Jesus aqui falando. Porque se não fizestes essas coisas que eu falei aqui, ó, eis que para o tormento eterno. Isso aqui tá falando do juízo final, sabe? E nós estamos caminhando pro fim. Então a gente precisa analisar a nossa vida, ver e pensar assim, Deus, que amor eu estou praticando? Que amor? Né? Um amor só de palavras ou um amor de atitudes, né? Porque o que vale são as atitudes, as palavras ficam no vento. Então a gente precisa praticar a palavra. Tiago fala, não sejamos apenas ouvintes, aleluia, mas praticantes da palavra, em nome de Jesus, tá? Voltando aqui em João, 1 João, e ele fala, vou voltar aqui, vou ler de novo o versículo 20. Ele fala aqui, e se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço o meu irmão. Aqui a gente está falando do irmão, é o próximo, né? O próximo, eu aborreço. Aqui eu falei da questão de ajuda ao próximo, mas eu quero também aqui falar da questão do perdão, né? Eu aborreço, eu não quero saber do meu irmão. Ele me fez alguma coisa, eu não perdoo. A gente falou lá em Mateus 6, a questão da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. Aleluia, glória a Deus. Você ora assim, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo o meu devedor. Então, se você está orando que você está pedindo para Deus te perdoar, você também precisa perdoar, tá? Então, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Ou seja, não perdoa também seu irmão. Então, essa palavra cai para os dois lados, a questão do perdão e a questão da ajuda ao próximo. Aleluia. Tá? Então, a gente precisa praticar a palavra. Precisamos amar ao nosso próximo. Eu preciso amar a minha família. Você precisa amar a sua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Aleluia. Mandamento, tá? É o segundo maior mandamento. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo. É mandamento. Nós precisamos obedecer a palavra. Aleluia. Glória a Deus. E aqui em Gálatas, capítulo 5, fala aqui do fruto do Espírito, né, Amanda? E como eu e você, meu irmão, minha irmã, a gente precisa, Amanda, do fruto do Espírito, que são 9. Que o fruto do Espírito, ele representa o quê? O caráter de Cristo. Vou ler aqui, ó. Gálatas 5, versículo 22, fala aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Para que possamos, né, amar o nosso próximo, precisamos buscar, Amanda, né, durante a nossa vida, o que é o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. Isso daqui é muito forte. E aqui eu quero destacar a benignidade, né? Tá falando do amor aqui, mas também quero destacar o quê? A benignidade. Você sabe o que é ser benigno? Você acha que eu sou uma pessoa benigna? Você acha que você é uma pessoa benigna? O que é ser benigno, Amanda? A pessoa que é benigna, ela sofre até o dano, Amanda, para o bem do próximo. Meu Deus, isso é o Evangelho de Cristo. Mas a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, fala que a palavra da cruz, que é o Evangelho de Cristo, é loucura para quem perece, mas para nós é o que? Poder de Deus. Para o mundo isso é loucura, você sofrer, Amanda, o dano, né, o prejuízo para o bem de alguém. Mas isso é a palavra de Deus, isso é o que? Benignidade, faz parte do fruto do Espírito Santo, que representa o que? O caráter de Cristo. Jesus é nosso exemplo, ele sofreu o dano, morreu ali na cruz, por quê? Por mim, por você e por todos nós. Para que hoje possamos ser o quê? Ter vida e vida com abundância, e hoje temos acesso a Deus e acesso ao que? A vida eterna, através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele é o nosso maior exemplo que de benignidade, ele sofreu o dano. Aleluia. Isso aqui é para nós refletirmos. Será que eu tenho sofrido dano para o bem do meu cônjuge? Será que eu tenho sofrido dano para o bem dos meus filhos? Você que é filho, será que você tem sofrido dano para o bem dos seus pais? Aleluia. Essa palavra aqui é maravilhosa. Um outro exemplo de benignidade nós vemos ali no profeta Jonas, Amanda, né? Todo mundo conhece Jonas como o quê? O profeta fujão. Mas aqui ele mostrou um exemplo de benignidade. Jonas fala aqui, ó, em Jonas capítulo 1, versículo 12, Jonas fala aqui, ó: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Versículo 15: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aleluia. Ali Jonas mostrou o que, Amanda? Benignidade, ou seja, ele sofreu o dano, foi lançado ao mar, mas ao restante da tripulação, o que? Ela foi salva. A Bíblia deixa bem claro aqui o que? Houve uma grande bonança. Então, em nome de Jesus, que possamos, Amanda, buscar o fruto do Espírito Santo, para que possamos o que? Refletir o amor de Deus e o caráter de Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos falar do reflexo da criatividade de Deus. Também falando da esposa. Sim. Tá? Aleluia. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que fala dos dons, tá? Eu quero ler aqui do 5 ao 7. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, você, mulher, tem talentos, tem dons. Aleluia. Que Deus te deu. Glória tá? a Deus. Um ministério que Deus te deu na igreja, um ministério fora da igreja, tá? Um dom que Deus te deu em casa. Tem mulheres que cozinham, tem mulheres que fazem maravilhosos salgados, doces, mulheres que gostam de fazer aqui, uma faxina. Aleluia. Isso é dom. Tá? Então Deus te deu pelo menos um dom, tá? Deus te deu um talento aí para você usar para a glória dele. É tudo para a glória dele, tá? E aqui o apóstolo Paulo fala dos dons espirituais, tá? Mas eu não vou entrar no mérito do dom espiritual. Eu quero falar da questão do dom que você tem. E você precisa usar esse dom para a glória de Deus. Aleluia. Tá? A gente vai mais pra frente falar sobre... eu não sei qual é a ferramenta, mas fala que a mulher é o radar, você lembra? Não tô lembrando agora não, mas é interessante. Mais pra frente Aleluia. A gente vai falar sobre isso, mas o que eu quero dizer é que a mulher... ela tem a capacidade, não menosprezando os homens,
Aleluia. Mas a mulher, ela tem a capacidade, Verdade. né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é um dom que Deus deu para a mulher. Verdade. Para a mulher, só a mulher consegue fazer isso. O homem não quer entrar no mérito. Mas eu acredito que foi dado mais para a mulher. A mulher, ao mesmo tempo que ela está fazendo... Isso é tremendo, é maravilhoso. Ao mesmo tempo que a mulher está fazendo a comida, ela coloca a roupa na máquina, ela está cuidando da criança, tá? Ela faz várias... Ela está limpando a casa, ela consegue fazer isso. Então, isso foi um dom que Deus deu à mulher. Que bênção. E a gente precisa glorificar o nome de Deus com este dom, com esses dons, com esses talentos. Mas existem talentos que a gente não pode guardar, né? Inclusive tem a parábola dos talentos que fala que aquele que recebeu um, ele escondeu. Só que aquele que esconde, depois Deus vai cobrar. Então, se você tem um talento escondido, mulher, coloca pra fora. Porque Deus depois vai cobrar, tá? Então existe a criatividade que Deus nos deu. Ele deu isso só pra mulher, ela não deu pro homem. Então a gente precisa aproveitar isso, lembrando que é tudo para a glória de Deus, não é para a nossa glória. A gente não pode achar que é melhor do que o nosso marido, tá? Não, porque inclusive Deus criou a mulher da costela do homem, né? Para os dois caminharem juntos. Aleluia. Então a criatividade é para somar na vida do esposo. Da mesma forma que Deus criou o homem como protetor, líder, para somar na vida da esposa. Aleluia, glória a Deus. Tá bom? Quer falar alguma coisa? Não, pode. Então, os dons, deve haver uma harmonia, tá? Mesmo que ele seja ministrado separadamente. Então precisa, como o homem e a mulher, eles são uma só carne, é só nesse espírito de uma só carne que a gente pode entender essa harmonia que há, né, no casal. Eu vejo aqui, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho muito interessante. Quando a gente vai fazer uma visita, por exemplo, a gente sai pra fazer visita, nós dois. Glória a Deus. Aí eu começo a falar alguma coisa e às vezes falta alguma coisa e ele completa, sem ele mesmo saber que eu queria falar aquilo. É isso que eu tô falando, entendeu? É isso que eu quero passar pra vocês. Essa harmonia que há no casal. Então, mesmo ele tendo o dom dele, eu tendo o meu dom, precisa haver essa harmonia entre o casal. Tá? Um ajudando o outro, como a gente já falou no Ministério de uma só carne, sim. A gente já falou da aliança, um completando o outro, uma só carne, sempre, sempre. Não, eu não vou usar o meu dom só pra mim, não, ele precisa entrar também, né, nesse mérito do talento, tô falando do talento, e da mesma forma ele, quando ele usa o talento dele, eu também preciso completá-lo. Tá? Essa questão da criatividade, que é coisa maravilhosa que Deus fez. E lembrando aqui, a maior criatividade que Deus fez foi colocar um homem Aleluia. E uma mulher para serem uma só carne. Um homem que saiu de uma família, de uma educação, de uma criação diferente da mulher. E Deus colocar os dois debaixo de uma casa para um descobrir o outro. Essa é a maior criatividade que Deus fez para o casamento. E com o tempo nós vamos nos descobrindo. Com o tempo você vai conhecendo o seu esposo, porque no namoro você não conhece. É só engano. Só mostra a parte boa, né? Só mostra a parte boa. Namoro e noivado é só a parte boa, aí, né? No casamento é que você vai conhecer o seu esposo e a sua esposa. E é no casamento que você vai conhecendo, do teto, né? Que você vai conhecendo o talento do seu esposo, os defeitos, e da mesma forma da mulher, que você vai conhecendo os talentos e os defeitos. Mas a gente precisa focar. A gente precisa focar para ter uma vida feliz, uma vida de paz, de harmonia, é focar os talentos e esquecer os defeitos. A gente precisa deixar para trás os defeitos e focar os talentos, para que não haja briga, para que não haja discussão, e orar para que Deus transforme os defeitos. E o interessante, né, que Deus
Na visão de Deus, meus irmãos, o homem e a mulher são iguais, porém com papéis diferentes. Deus fez o homem e a mulher para completar um ao outro que na sua dificuldade. Na minha qualidade, eu complemento na dificuldade da Amanda. E na qualidade da Amanda, ela complementa o quê? Na minha dificuldade e assim por diante. E assim a gente vai o quê? Um ajudando o outro, né? Caminhando juntos. Como nós já falamos em outros programas aqui, que o meu cônjuge, lembre sempre disso, não é meu inimigo, é meu amigo. É minha amiga. Lá em Efésios, capítulo 6, fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, não é contra as pessoas, né? Mas sim contra principado, potestade e contra Satanás e seu exército. Então, nunca esqueça disso, que as pessoas, né? Nossa luta não é contra as pessoas, principalmente, né? Na nossa casa. É o quê? Né? Contra Satanás e seu exército. Então, em nome de Jesus. Precisamos, como a Amanda está falando aqui, usar o nosso dom, está falando aqui da mulher, mas também, claro, serve para o homem. Sim. Né, Amanda? Sim. Todos nós temos, no mínimo, um dom. Então, talvez você está com o seu dom enterrado aí. Né? E hoje você está ouvindo essa palavra aqui, e em nome de Jesus. Você precisa fazer aquilo ao qual Deus chamou você, mulher, homem, para fazer. Seja dentro da tua casa, né, Amanda? Seja o quê? Na obra do Senhor. Não enterre o teu dom. Multiplica ele. Porque naquele dia, Deus vai requerer. Aquilo que colocou nas minhas mãos, aquilo que colocou na mão da Amanda, nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Eu gosto muito, Amanda. Tem uma historinha que o pastor, ele tinha uma senhora lá que era ovelha dele, né? Uma senhorinha já de idade. Aí morreram os dois, né? E chegaram diante de Deus, né? Aí a Bíblia fala que todos nós vamos receber o quê? Uma coroa, né? E em cima da coroa vai ter o quê? Diademas, representando o quê? Nossas obras. E ali, né? Chega o pastor para receber a coroa, né? Jesus fala, servo fiel. Fiel no pouco, né? Entra no gozo, o teu Senhor vai lá, coloca a coroa na cabeça do pastor com alguns diademas, né? E o pastor fica todo feliz ali, né? Aí depois vem a senhorinha, que era ovelha desse pastor. Aí Jesus fala para aquela pra senhorinha, serva fiel, foi fiel no pouco, entra no gozo do Senhor no muito, colocou a coroa na cabeça daquela senhorinha e estava lotado de diadema. Aí, né, a hora que Jesus acabou de colocar, o pastor ficou olhando assim, né, aí olhou para Jesus e falou assim, mas Jesus, a coroa dela está lotada e a minha só tem algumas, mas espera aí, Jesus, eu era o pastor, eu que pregava, eu que visitava, eu que fazia isso, aquilo. Jesus, não, amém, meu filho, eu sei de tudo isso, mas então é por que a coroa dela está lotada, né? E a minha só tem algumas, né? Alguns diademas. Aí Jesus olhou assim para ele e falou assim, meu filho, se você pregava, se você orava, não, se você visitava, fazia isso, fazia aquilo, é porque ela estava de joelho intercedendo por você. Aleluia. Essa historinha aqui é maravilhosa, né? Enquanto aquela mulher, mano, estava de joelho, né? Que é um ministério que ninguém vê, que é o ministério de oração, né? Deus está usando poderosamente aquele pastor. O que você quer dizer, irmão Júnior? Enquanto meu irmão, minha irmã, você está de joelho aí na tua casa, pai, esposo, Deus tem guardado o teu cônjuge, Deus tem guardado teus filhos, então em nome de Jesus, né? São vários os dons. Talvez por causa de alguma enfermidade, hoje você está limitado, mas uma coisa não está limitada ao quê? O acesso a Deus. O véu foi rasgado através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, em nome de Jesus, continue, minha irmã, continue, meu irmão, intercedendo para o teu esposo, para tua esposa, pelos teus filhos. Sabe por quê? Muitas das vezes ainda o inimigo não ceifou o teu cônjuge, não ceifou, meu irmão, teus filhos, é porque você está de joelho, orando, intercedendo. Então não desista da tua família, não desista dos teus, continue intercedendo. Enquanto você está de joelho aí, meu irmão, minha irmã, Deus está guardando os seus. Amém. Para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero ir agora para Tito. Sim. Tito, capítulo 2, versículo de 3 ao 5. Fala assim: as mulheres idosas, ou fala que as mulheres mais velhas, tá? Semelhantemente, que sejam sérias no seu viver,
como convém às santas, não caluniadoras, não dadas ao muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Glória a Deus, vamos aqui por partes. Ó. Então, as mulheres mais velhas, vamos colocar aqui as mulheres mais velhas, né? As mulheres mais experientes, tá? Sejam sérias no seu viver, como convém às santas, ou seja, mulheres separadas por Deus, aleluia, mulheres que buscam a santidade, mulheres glória que se consagram, tá? Essas mulheres, tá, que eu tô falando aqui, não sejam caluniadoras, né? Não falam falsamente, não falam mentira, não sejam dadas ao vinho, mestras do bem, tá? Versículo 4. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. Então, essas mulheres mais experientes, elas vão ensinar as mais novas, as recém-casadas, as adolescentes, as jovens, tá? A ter uma vida separada, a ter uma vida consagrada, a ter uma vida, isso, as filhas, a ter uma vida conforme Deus quer que tenhamos, tá? Aí fala assim, ó, a serem prudentes. Então, ensine as mulheres novas a serem prudentes, a ser prudentes ou moderadas, tá? No versículo 5 fala moderadas, mas a questão da prudência, a palavra fala assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a mulher, ela precisa ser sábia, né? Inclusive, Provérbios fala, a mulher sábia edifica a sua casa. Para a mulher ser sábia, ela precisa buscar sabedoria no Senhor. Ela precisa buscar sabedoria na palavra. Ela precisa ter o costume de meditar na palavra. Porque só assim, como eu citei no início do programa, o Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar glória contra ti. Então, quando há prudência, há sabedoria, e o vice-versa, quando a sabedoria há prudência, tá? Então, nós precisamos buscar a sabedoria em Deus, ser mulheres sábias, tá? Aí fala aqui, ó, serem prudentes e amarem aos seus maridos. A gente está falando aqui a gente já falou aqui de amor, né? Que a mulher é um reflexo do amor de Deus. Nós precisamos amar o nosso cônjuge, tá? E também amar aos filhos. Resumindo, amar a família, tá? A gente sabe que primeiro vem Deus, né? Primeiro na nossa vida vem Deus. Amar o Senhor acima de todas as coisas, tá? Primeiro Deus, eu vou ter comunhão com Deus assim que eu levantar. O nosso culto começa quando a gente levanta. Então eu vou orar, eu vou ler a palavra, né? Eu tenho que colocar Deus como prioridade. Deus é a nossa prioridade. Tanto do marido como da esposa. Deus é prioridade. Depois que vem o cônjuge, os filhos, a família, tá? Então eu preciso colocar Deus e depois vem a família. Então, ó, a palavra de Deus diz que para que ensine as mulheres mais experientes, né? Ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem os seus maridos e amarem os seus filhos, tá? Tem que amar. Vem primeiro do que o serviço, o trabalho secular, tá? Vem primeiro a família. Aí o versículo 5, a serem moderadas, que é também ser prudente. Castas, serem puras, boas donas de casa, tá? A mulher precisa ser boa dona de casa. A mulher, tá? Aqui, de acordo com a palavra de Deus, não com o mundo, de acordo com a palavra de Deus, a mulher, ela precisa ser boa dona de casa, ou seja, ela precisa saber cozinhar, ela precisa gostar de limpar a sua casa, ela precisa
cuidar dos filhos, do esposo, tá? Conforme a palavra, não conforme o mundo, não conforme o movimento feminismo, não, conforme a palavra de Deus, tá? A gente precisa esquecer esse movimento feminismo e focar na palavra de Deus, tá? Boa, donas de casa, sujeitas ao seu marido. Nós já vimos isso. A mulher, ela precisa ser a mulher, ela é ajudadora do seu esposo, do seu cônjuge. Ela é submissa, tá? Ela é a sua auxiliadora. Ela precisa ser isso, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aleluia. Isso aqui é muito sério. Forte. A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Resumindo esse texto, nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos ser o perfume de Cristo. Nós precisamos ser a carta de Cristo. Aleluia, as pessoas precisam ver o amor de Deus em nós, tá? Como nós falamos aqui no início, mulher, esposa, reflexo do amor de Deus. Amém, Júnior? Quer falar alguma coisa? Amém. Só deixar aqui 1 Pedro, capítulo... Não, 1 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 15, fala aqui, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Só o versículo já fala por si mesmo, né, meus irmãos e minhas irmãs? Queria deixar mais essa passagem aqui para todos nós. Amém. Amém? Glória a Deus. A hora voa, hein? Então, estamos encerrando mais esse tema, né? Mais esse tópico de hoje, né? Maravilhoso. Ao qual falamos aqui o tema referente à mulher que é esposa, reflexo do amor de Deus, e esposa, reflexo da criatividade de Deus. Amém? Glória Amém. a Deus. Então, fica aí. Vamos estar orando agora nesse momento pela tua casa, intercedendo pela tua casa, pela tua família, pela tua vida, em nome de Jesus. Quando o amor toca o coração, amor verdadeiro, amor sem palavras, que chega sem medo, que não se acaba. É momento de oração. Vamos falar com Deus. foi Deus quem me deu você. É como poder. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória, toda força, todo poder pertence somente ao Senhor nosso Deus. Estaremos orando agora nesse momento. Você que pode, né, colocar a mão no teu coração, fechar os teus olhos. Você que está no carro aí, né, continua dirigindo seu carro. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, Sim, glória Deus. a Deus. Pai, obrigado, Senhor Jesus, Sim, Deus. por essa tarde. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Aleluia. Senhor, continua ministrando no Sim, nosso Deus. coração. Ó Pai, que haja o amor, Senhor Deus, em Nome nossas de vidas. Jesus, Que possamos Pai. amar o Senhor Sim, com todo o Deus. nosso coração, com toda a nossa alma, Em com todo nome o de nosso Jesus, entendimento, Pai. com todas as nossas forças. E nos ajuda, Nome de Pai, Jesus, também. Pai. Amar ao próximo como a nós Sim, Deus, mesmos. nos ajuda, Pai, amar Pai. a nossa família. Nos ajude, Espírito Senhor Deus, Santo. amar o próximo, ó Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Jesus. Só o Senhor, só o Teu Espírito Sim, Deus. Santo em nós que pode fazer isso. ó Em Pai. nome de Nós Jesus. precisamos da Tua ajuda, Senhor Jesus, Nos para ajuda, que Pai. possamos, ó Pai, ser praticantes Sim, da Deus. Tua palavra, Senhor. nome Ajuda. de Jesus, Senhor Deus, ó toma Pai. em Tuas mãos essa família. Sim, Senhor Pai. Deus, que está nos ouvindo, ó Pai. Entra com Meu providência, Deus, ó Pai. o Senhor sabe, o Senhor conhece, Senhor Deus, o que essa família Sim, Deus. precisa, o que esse pai, o que essa nome mãe de precisa, o que Jesus. esse marido, essa esposa precisa, Sim, Pai. Senhor. Meu Deus, entra com a tua providência. Em nome de Ó Pai, Jesus. em nome de Jesus, restaura casamentos. Deus. Ó Pai, restaura o amor, restaura a nome de união, Jesus, ó Pai. restaura, Senhor Deus, o diálogo, Sim, restaura, Deus. Senhor Deus, a comunhão, ó Pai, o companheirismo. Sim, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, a nome de parceria, Jesus, ó Senhor. Pai. Em nome de Jesus. Sim, Ó Deus. Pai, que haja, Senhor Deus,
ó Pai, aquele amor do início, Sim, Senhor, Deus. do início do casamento. Em Meu nome Deus, de em nome de Jesus. Jesus, o Senhor tem o poder para fazer tudo Sim, isso, Pai. ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, Pai, Em entra com a nome tua de Jesus. providência nessa casa, nessa família. Meu Sim, Deus, Deus. a mãe que clama pelo seu filho, a mãe que clama Entra com pelo seu providência, esposo, Pai. o pai que clama pelo seu filho, Sim, pela Deus. sua esposa. Deus só tem o poder, ó Pai. Em Meu nome Deus, de seja Jesus, qual for ó a Pai. situação, seja qual for a, Em nome Senhor Deus, de for a Jesus. enfermidade, traga cura. Sim, Tu és, Pai. Senhor Deus, o Jeová Rafa, o Agora, Senhor Pai, que em cura. nome de Jesus. Meu Deus, seja qual Cura for a todo providência. mal, ó Pai. Senhor Deus, o Senhor Sim, sabe Deus. qual a Todo providência espírito de que esse enfermidade casal saia, Pai, precisa, agora. que essa família Em nome de precisa. Jesus. Pai, Tu és o Jeová Jireh, o Deus Sim, da Deus. providência. Provê, Meu Pai. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Ó Pai, em nome Jesus. de Jesus, se essa mulher tem Em nome pedido, de Jesus. Senhor Deus, para esse filho Sim, voltar, Deus. ó Pai, para os teus caminhos, Que ela não venha Senhor. desistir, ó Ó Pai. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Trabalha na vida desse filho, Espírito Deus. Santo. Restaura, Pai. Só o Senhor tem o Salva, poder de meu convencer Deus. o homem do pecado, Salva, da Pai. justiça e do juízo. Toda a família, Pai, Meu em Deus, nome de em nome Jesus. de Jesus, entra com a tua Sim, providência. Deus. Pai, que haja paz nesse lar, Sim, que haja o Pai. shalom, a paz que excede todo o Em nome de Jesus, ó Pai. entendimento. Traga Traga paz, paz, ó Senhor, Pai, ao nesse coração dessa coração, mulher. Pai, essa mulher que Sim, está Deus. ansiosa, essa mulher que está aflita. Deus. Meu Deus, essa mulher, ó Pai, que Esse tem homem, ó Pai, em buscado, nome de Senhor, Jesus. em Ti, ó Pai, Sim, o Deus, traga consolo. paz. Meu Deus, em nome Que de excede todo Jesus, em nome de Jesus, entendimento. traga paz a este coração. Sim, Deus. Tira a ansiedade, tira a Em nome aflição, de Pai. Jesus. Em nome de Jesus, Em Pai, nome de trabalha, Jesus. Senhor Deus, nessa família. Sim, Deus. Senhor Deus, trabalha neste casamento. Sim, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, Aleluia. nós te clamamos. Assim, ó Pai, como foi Sim, citado Deus. o texto, ó Pai, invoca-me no dia da angústia. Aleluia. Eu te livrarei e tu Aleluia. me glorificarás. Sim, Deus. Pai, em nome de Jesus, haja nesta casa, Sim, Deus. para que o teu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido. Aleluia. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, meus queridos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos encerrando então mais esse programa para a honra e glória Amém. em nome do Glória a Senhor. Deus. Pai do Senhor, irmã Amanda. Pai Senhor, irmão Júnior. Pai Senhor, Deus abençoe a sua Aleluia. tarde. Em nome de Jesus, que Deus te dê a paz. Que Deus te dê a paz no seu coração, Amém. na sua casa, na sua Amém. família. Receba a paz do Senhor em Amém. nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Jonathan. Aleluia. Pai do Senhor, meus amados ouvintes. Que vocês tenham um ótimo final de dia. Um excelente final de semana. Em nome de Jesus. Amém? Até Amém. quinta-feira, se assim Deus Deus quiser. permitir. Deus abençoe. Até quinta. Fica com Deus. Amém. Glória a Deus. Que essa família abençoe meu lar. É pra Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar.
pastor e nada faltará, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso